Fala pessoal, hoje vamos conhecer os 10 carros conceitos brasileiros que não chegaram ao mercado. Muitos carros conceitos são verdadeiras obras de artes, abstrata, não é mesmo? Ou até surrealista, daquelas que os consumidores, tanto os brasileiros quanto de outros países, observam e contemplam por alguns minutos e tentam entender a criatividade do projetista. Mas a função desses tipos de veículo também é testar novas tendências de design, além de aceitação do público, especialmente quando o veículo conceitual está quase pronto. Casos recentes não faltam, como o do Volkswagen Tarok, a picape antitouro da marca alemã mostrada no Salão de São Paulo de 2018 e que após atraso será lançada em 2022, ou o R-Space, que deu origem à nova geração da Hyundai HB20, e o Nissan Kicks Concept, bem próximo à versão final do SUV compacto da japonesa, lançada em 2016, entre outros. Os casos de carros conceitos brasileiros que ficaram pelo caminho são muitos. Não faltam exemplos de modelos que já estavam bem encaminhados para a produção, mas que jamais ganharam a linha de montagem. Hoje são peças de acervos das marcas ou foram destruídas. Mas no vídeo de hoje separei os 10 mais que, ao meu ver, fizeram uma falta no mercado. Tem até carro esportivo, daqueles com aparência próxima de Ferrari e Porsche, mas 100% brasileiro. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar. E antes que eu me esqueça, eu sou o Léo e esse é o canal O Curioso. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Os 10 carros conceitos brasileiros que não viraram realidade. Primeiro, Chevrolet Opalete, picape do Opala. Uma El Camino brasileira, assim pode ser definido o projeto da picape derivada do Opala. O modelo foi idealizado no início da década de 1970 e é um conceito. Foi montado em 1974 dentro da estratégia de desenvolver utilitários a partir de automóveis de passeio. A imprensa na época batizou o modelo de Opalete e pelas fotos é possível notar que o projeto estava bem avançado, inclusive com o nome Chevrolet na tampa traseira. Seria uma pioneira do segmento da Fiat Toro hoje. O modelo iria ampliar a linha de sedã com os mesmos motores 2.5, 4 cilindros e 4.1 6 cilindros. A extensão das colunas pelas bordas da caçamba deixavam evidente as referências a El Camino, a picape estadunidense oriunda do Impala. As lanternas traseiras finas e verticais remetiam às do veraneio. Mas foi um dos carros conceitos brasileiros que não vingaram. Apesar de quase pronta, a Opalete sequer chegou a ser submetida a testes. A GM só lançaria sua primeira picape derivada de carros de passeio por aqui em 1983, com a compacta Chevy 500, baseada no Chevette. O pior é que o modelo conceitual foi destruída e isso é um pecado. Fala aí pessoal, o que vocês acham? Eu pagaria para ter um carro desse na minha garagem. 2. Fiat Uno Cabrio. Meses depois de lançar a segunda geração do Uno, a Fiat mostrou no Salão de São Paulo de 2010 uma versão conversível do hatch compacto. É um dos carros conceitos brasileiros mais bacanas e que mais lamentamos não terem tido continuidade. Além de esteticamente bem resolvido, o Uno Cabrio carregava o motor T-Jet de 152 cavalos que já equipava versões top de linha do Punto e do Linea, ou seja, ainda alimentou a esperança de termos a volta do Uno Turbo, que foi uma versão emblemática da primeira geração do compacto. O Uno sem teto recebeu reforços estruturais, obviamente, acertos mais rígidos da suspensão e discos de freios maiores, exclusividades mais aparentes em relação à linha já existente. Eram os pneus de perfil baixo e as rodas de liga leve com aros 17, alavanca do câmbio sem acabamento, volante de 3 raios, bancos do tipo concha e cintos de 4 pontos conferiram o visual mais esportivo da cabine. O conceito estava tão pronto que os jornalistas chegaram a avaliar o modelo naquele ano, porém
o Uno Cabrio não foi adiante e hoje é um item guardado no acervo da Fiat em Betim, Minas Gerais. 3. Chevrolet G-Pix. Aqui pode-se dizer que é um exemplo de carros conceitos brasileiros que até deram origem a um modelo de produção, só que bastante diferente e bota diferente nisso. O ano era 2008 e havia uma grande expectativa em relação ao novo hatch compacto da General Motors para o Brasil. No salão de automóvel daquele ano, o G-Pix dava pista de como seria o Agile. Como o conceito tinha porte de crossover, logo se imaginou que o projeto fosse brigar com a Ford Export, que se deleitava sozinho no segmento de SUVs urbanos compacto. A ousadia típica de conceitos, mas que se mostrou profética, era o caimento acupesado da terceira coluna. Nos mais, tinha muitos LEDs, teto panorâmico e rodas com aros 17. Visto de frente, era uma espécie de mini Captiva. Uma pena que o resultado desse conceito foi um rascunho mal feito. Se a base era um crossover com linhas harmoniosas, o Agile lançado no ano seguinte era um hatch alto com lanternas maiores, grade abrutalhada e para-choques desproporcionais. O hatch usava a plataforma do Celta, originária do primeiro Corsa 1994. Foi importada da Argentina, só durou até 2014 e ainda deu origem à nova velha geração de picape montana, ainda mais controversa. Já o G-Pix repousa em algum canto do acervo da GM no país. 4. Mini Puma. Nos anos 1970, o fabricante conhecido pelos esportivos GTB correu para mostrar um subcompacto que custaria menos de 2/3 do que valia um Volkswagen Fusca na época. Correu mesmo. A Puma até interrompeu a produção do coupé para desenvolver o projeto W em menos de 2 anos, a tempo do salão de 1974. O modelo foi logo apelidado de Mini Puma e, segundo os números da época, a marca investiu o equivalente a 400 mil em valores atuais para desenvolver o carro conceito. Feito de fibra de vidro e com apenas 2 lugares, tinha a ambição de ser o primeiro carro 100% nacional. Para fazer volume, em tempos de crise do petróleo, além do preço mais baixo que o Fusca, o Mini Puma queria atrair pelo consumo. O conceito usava motor 2 cilindros da holandesa DAF e prometia médias na casa dos 20 km por litro. Pessoal, falando assim até parece o carro dos sonhos, né? Mas infelizmente não foi para frente. A Puma ainda tentou viabilizar a produção aqui de outro subcompacto no começo da década de 1980, uma versão brasileira do Daihatsu Kuori. Também não vingou e a empresa fechou as portas em 1985. 5. Volkswagen Taygun. A Volkswagen não poderia ter tido melhor sorte no início da década passada com o Up. Caso tivesse levado avante o carro conceito Taygun, mostrado no Salão de São Paulo de 2012, o projeto da marca alemã iria inaugurar um segmento de SUVs de entrada que não existia. Ainda no começo da avalanche dos crossovers que atingiriam o mercado, o Taygun estava praticamente pronto e já tinha até preço para a Europa, 16 mil euros. A ideia era lançá-lo lá fora e aqui em 2016 no Brasil. Seria uma alternativa menor e mais barata ao Ford Export, um modelo que dominava o segmento na época. Com 3,83 metros de comprimento, 1,73 metros de largura e 1,53 metros de altura, este carro conceito brasileiro chegou a ser testado no Mercosul. Usava um motor turbo TSI 1.0 de até 105 cavalos que equipa o Up ainda hoje. A bossa ficava pelo vidro basculante traseiro. Baseado no Up, o SUV acabou cancelado. Dizem que a matriz barrou o Taygun devido ao custo do projeto, já que compartilhava muitos componentes com o hatch e a plataforma seria frágil demais para um utilitário, mesmo pequeno. O nome Taygun, porém, foi aproveitado na versão indiana da nossa T-Cross. 6. Willys Capeta.
Apresentado no Salão do Automóvel de 1964, o Capeta não poderia ter nome mais apropriado. É um dos muitos carros conceitos brasileiros que lamentamos terem ficado pelo caminho. O coupé feito de fibra de vidro pela Willys Overland usava o motor do sedanzão Itamaraty, um 2.6 com 6 cilindros, 148 cavalos de potência e 2 carburadores de corpo duplo. A velocidade máxima era de 180 km por hora, segundo a fabricante. Se mecanicamente já inspirava muito mais arrojo do que o Interlagos, Capeta já nos deixava cair em tentação pelo desenho. Seguia a cartilha de cupês esportivo com frente comprida, faróis arredondados, tomadas de ar no capô e saídas laterais. Dentro, bancos de couro e detalhes em madeira jacarandá. Porém, jamais ganhou as linhas de produção. Pelo contrário, o único carro conceito participou de algumas exposições e depois foi doado ao Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas, em Caçapava, São Paulo, nos anos 1960. Mas quem diria que a partir daí o Capeta ia comer o pão que o diabo amassou? Com a morte do fundador do espaço, o museu foi fechado e o acervo foi saqueado e vandalizado durante anos. O Capeta foi depenado em várias partes até a Ford conseguir reaver o esportivo em 1968. Um ano após comprar a Willys. A sorte do Capeta então mudou felizmente. A Americana cedeu o coupé ao Museu do Automóvel de Brasília. O saudoso jornalista, advogado e antigo mobilista Roberto Nassar, falecido em 2018, coordenou o processo de restauração. Mesmo não totalmente restaurado, mas com boa parte das peças originais, o Capeta inclusive deu pinta no Encontro Nacional de Automóveis Antigos, que acontece bienalmente em Araxá, Minas Gerais. 7. Hyundai Creta Sport Truck. A primeira resposta para a Fiat Toro surgiu no salão de 2016 na forma de uma picape arrojada, desenvolvida pela matriz da marca sul-coreana em parceria com a Hyundai Motor Brasil. A Creta Sport Truck Concept era baseada no SUV do mesmo nome que acabara de ser lançado. Com jeitão de coupé, tinha 4,65 metros de comprimento e era mais larga que o utilitário, com apenas 1,85 metros. O volume de caçamba de 850 litros e o vão livre de solo de 27 centímetros chamavam ainda mais atenção para o porte da CTS. Para completar, a picape conceito trazia vistosas rodas de liga leve com aros de 21 polegadas e pneus Pirelli Scorpion Zero. As pinças de freio eram pintadas de verde, em um tom parecido com o da carroceria do estudo, e os estribos da caçamba eram repletos de detalhes cromados. Infelizmente se tornou um dos carros conceitos brasileiros que só ficaram no gostinho. Pelo menos a Hyundai deu um fim digno ao modelo. A picape fica em exposição no hall de entrada do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da marca dentro da fábrica de Piracicaba, São Paulo. Ao mesmo tempo, globalmente, a rival da coreana para o Toro surgira como Santa Cruz. Ao mesmo tempo, globalmente, a rival da coreana para a Toro surgira como Santa Cruz, uma médio compacta que já começou a ser produzida nos Estados Unidos, derivada do novo Tucson. 8. Fiat Tempra Picape. Essa não chegou a ter um veículo conceitual em exposição, mas sim um protótipo diretamente apresentado para potenciais clientes nos anos 1990 e que pode ser classificados como o antepassado da Fiat Toro. Isso mesmo. Em 1994, a marca italiana criou o Tempra Picape e a testou em clínicas de mercado. O modelo usava a base do Tempra SW e teria motor a diesel. A capacidade seria de 1 tonelada para se enquadrar na legislação e poder usar esse combustível e tipo de motor. Segundo fontes, o modelo não agradou nas avaliações dos consumidores. A Fiat então engavetou o projeto, que infelizmente repousa no Museu do Automóvel de Brasília. 9. San Vito S1.
Mais um projeto de esportivos brasileiros que ficou restrito a uma unidade. O S1 foi idealizado por Vitor Simone, ex-projetista da Ford e dono da Personal Parts, fabricante de peças aerodinâmicas. O modelo usava carroceria à base de fibra de vidro e foi apresentado no Salão de 2008 com a promessa de custar metade do que os esportivos da época. O carro de 2 lugares usava motor central traseiro conhecido, o velho 1.8 da linha P da Volkswagen, só que com turbo da Garrett e potência de 147 cavalos. Segundo o empresário, o San Vito S1 acelera de 0 a 100 em 6,5 segundos e alcança a velocidade máxima de 220 km por hora. O desenho era claramente inspirado no Porsche Spyder. O filho único então ficou com o criador Vitor Simone. No site da empresa, o modelo é até oferecido sob encomenda, mas a página já não é atualizada há muito tempo. 10. Óbvio 828. O subcompacto passou os anos 2000 na eterna promessa de ser produzido em Xerém, na Baixada Fluminense, e seu protótipo era até figurinha fácil nos arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais do Rio. Em 2002, os primeiros carrinhos tinham uma pintura verde com laranja que renderam o apelido de Zé Carioca. O desenho foi assinado por ninguém menos que Anísio Campos e era uma releitura do Dacon 828. Tinha 3 lugares e motor Volkswagen central. Em 2010, uma nova tentativa. O modelo foi redesenhado e passou a ter motorização híbrida flex e foi rebatizado de 828E. Em meados da década, havia notícia que seria usado para serviços de compartilhamento de carros, mas até hoje não vingou. E aí, o que vocês acharam desses 10 carros conceitos? Para mim, o San Vito S1, o design dele era muito lindo, tinha tudo para dar certo, mas infelizmente não virou. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like para fortalecer o canal, ajuda na divulgação do canal. Se inscreve no canal também para estar acompanhando nossos vídeos e ativa o sininho, porque toda vez que lançar o vídeo novo, o YouTube vai estar recomendando esse vídeo para você, vai estar te alertando se você ativar o sininho. E tchau, tchau!